Olá, estamos começando o Band Eleições, edição Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre os rumos da política, as questões que giram em torno de um pleito totalmente atípico, em que teremos uma eleição em meio a uma pandemia. Algo novo para candidatos, partidos, também para eleitores. Conosco, a cientista política do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Silvana Krause. Seja bem-vinda ao nosso Band Eleições Rio Grande do Sul, professora. Muito obrigada, é uma satisfação poder participar desse programa. Satisfação toda nossa. Como é que a senhora está avaliando o cenário? É uma eleição completamente atípica para todos. Não haverá o contato direto, o que não é da gênese política, porque a gênese política prevê o corpo a corpo, o candidato buscando o voto, né? E a gente, tudo indica, vai haver uma profusão de lives e contatos eletrônicos. Como é que a senhora vê esse cenário? Bom, essa eleição ela vai ser atípica em várias dimensões, né? Primeiro nós temos uma pandemia, como foi bem colocado, e essa pandemia cria um distanciamento social e um distanciamento da classe política para fazer seus contatos. E no Brasil a cultura política tradicional é justamente o contato direto. Então, é uma eleição onde a forma de fazer política vai ser muito diferenciada. Já tínhamos a experiência de 2018, onde as redes sociais determinantemente, fizeram um impacto muito grande. Agora as redes sociais vão ser ainda mais impactantes, e isso os cientistas políticos já estão destacando. Por outro lado, nós tínhamos já na eleição municipal de 2016, em todas as capitais, um fenômeno muito interessante, que era o crescimento do não voto, né? Ou daquele que se abstém ou daquele que não vai votar. E a pandemia também levanta um desafio muito grande. Se o eleitor, além de olhando para trás na trajetória da última eleição municipal, havia já um desincentivo ao voto, né, ou uma rejeição do voto, pelo voto nulo, né, ou branco, né, nós provavelmente teremos esse ano uma eleição onde o eleitor terá um receio a ir votar. Como isso vai impactar, a gente ainda não sabe, né? Esse vai ser um outro desafio. Então, nós temos a pandemia, nós temos também um processo que vem não apenas da eleição de 2018, né, que é um processo de eleições que quebram uma tradição que vinha se consolidando no Brasil. Já na eleição municipal de 2016, os novos, né, os outsiders, os não experientes na política sobem, né, e conseguem ter sucesso eleitoral. E o que esse ano de 2020 está mostrando, né? Tanto os governadores, outsiders que se elegeram sem experiência, sem trajetória na política, esse ano a gente está vendo aí os processos de impeachment em vários governadores, né? E isso também vai provavelmente ou até seguramente impactar no comportamento do eleitor. Então nós vamos ter variáveis fundamentais. O impeachment, que vai fazer, a pandemia, que vai trazer uma nova forma de fazer campanha, intensificar o que já vinha em 2018, mas mais do que isso, talvez intensifique a abstenção eleitoral. Então, pois é, professora, a senhora teme uma abstenção muito grande que possa reverter, inclusive, se transmitir para o resultado das urnas, seja substancial? Nós não temos ainda, no caso de Porto Alegre, da capital Porto Alegre, nós não temos ainda uma pesquisa, né, que mostre, que faça a pergunta para o eleitor: você vai votar ou você, devido à pandemia, não vai votar? Em São Paulo parece que existe uma pesquisa que mostra que a coisa está bem embolada, né, que não me lembro agora dos percentuais, mas que o eleitor tem demonstrado um certo receio de votar. Sim, principalmente aquele que está nos grupos de risco. Agora, professora Silvana Krause, os partidos políticos, os candidatos, estão preparados para buscar esse voto via meios eletrônicos, via live, via outro que não seja o contato do corpo a corpo? Realmente é um desafio para os partidos que já atuam no cenário político tradicional de forma mais consolidada e que já vinham perdendo, vamos dizer assim, o respaldo eleitoral, né?
Porque uma coisa é saber usar esses partidos mais tradicionais, saberem usar a live, mas a questão é saber usar bem, né? As lives, as redes sociais. Né? Isso a gente pode muito bem ver na eleição de 2018, que um partido novo, que era o PSL, né, praticamente desconhecido, com uma liderança impactante, sabendo usar muito bem as redes sociais, impactou. Então, não era usar as lives, mas saber usar, eu estou aqui falando em lives, mas não só lives, WhatsApp, Face, enfim, todas essas milhares de possibilidades de comunicação com o eleitor e também os partidos. Né? A questão toda que eu vejo que 2018 se destacou muito, né? E que aprofunda é o contato direto com o eleitor, com outra forma de comunicação. Talvez esse ano, na eleição de 2020, com algumas experiências de descontentamento em relação a novos políticos eleitos e que estão governando, tanto o Estado como alguns municípios, né? Esse cenário se altere. Talvez, mas a ciência política ela pode fazer algumas projeções, mas ela não prevê de forma absoluta, né? Mas talvez esse ano, devido à pandemia, o eleitor vai olhar especificamente de forma pragmática, né? Como o meu prefeito administrou o problema da pandemia na minha cidade. E aí tem um grande desafio para quem faz campanha eleitoral, porque o eleitor, evidentemente, ele é muito diversificado, né? E alguns eleitores, né, de setores mais populares se sentiram protegidos pelo prefeito, se sentiram seguros pelo prefeito, especialmente pela Seguridade Social, pelas algumas políticas, né, de proteção. Por outro lado, o que se percebe também, setores mais de comerciantes, né, se sentiram bastante incomodados com prefeitos que foram mais rígidos no controle do distanciamento social. Então, a pandemia, sem dúvida, vai trazer, em várias dimensões, como eu mencionei aqui, impactos. Né? Não sei se... Sim, professor. Agora, então, isso quer dizer que vai estar presente na pauta, predominante, essa questão do controle da pandemia. Isso não pode tirar um pouco o foco de outros temas, como, por exemplo, transporte urbano, saneamento, saúde, essas coisas mais que sempre permeiam uma campanha municipal? Sem dúvida nenhuma, tá? A eleição de 2020 vai ser uma eleição com ponto central o que foi feito com a pandemia no meu município. O desafio todo é o eleitor, qual vai ser os instrumentos de avaliação que o eleitor vai ter. Não são os mesmos, né? E aí o desafio de uma campanha é justamente saber mandar mensagens diferenciadas para os setores que estão mais se sentindo protegidos, como eu disse, como aquele setor, o feirante, o desempregado, né? As mães que não têm como levar os filhos à escola. Então, esse é um setor. Agora, o setor que se sentiu mais controlado, que se sentiu mais impactado economicamente, né? Esse vai ter uma outra reação. Então, é um desafio muito grande. Agora, se elas vão ser eleições... porque 2018 foi uma eleição distópica, eleição nacional. 2016 já mostrava, né, que o eleitor estava descontente com a classe política, queria votar no contra tudo, contra todos, né, contra a classe política, contra a política, queria trazer inovadores, novos políticos, né, não profissionais. E o que talvez essa eleição de 2020 pode trazer muito bem, né? Votamos em prefeitos em 2016, temos que não tem um compromisso enraizado, não tem uma tradição enraizada com a classe política. Mas esse pessoal, esses ditos novos políticos, né? Eles administraram bem, né? É possível fazer política como uma aventura, é possível fazer política sem experiência, né? Porque a denúncia, né,
de corrupção, ela vinha, é a classe política, aquela que já está no cenário político. Mas o que nos últimos meses tem se percebido, mesmo aquela que entra nova no cenário político, né, administrando a coisa pública, também tem sido muito acusada. Então, é um momento novo essa eleição municipal, muito nesse sentido. Né? E a gente percebe, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, nas últimas pesquisas, né, que os mais bem situados nas pesquisas eleitorais ou já têm uma carreira, sim, né, é verdade, já é bastante conhecido. Nós temos aí, professora, perdão de interrompendo até mesmo. Da prefeitura. Né? Oi, desculpa. Sim, temos aí, perdão de interrompendo até mesmo, temos ex-prefeitos, né, disputando, eu acho que são 4 ou 5 que já passaram pela cadeira de prefeito e estão nesse leque de 13 candidatos aqui da capital dos gaúchos, né? Exatamente. Exatamente. Então, é uma eleição que talvez não seja tudo pelo novo. Né? Ou é um político que eu já conheço há mais tempo, ou é um político que foi vice-prefeito, ou é um político ou seja, tem uma experiência com o mundo público. Isso é muito interessante, porque nós vínhamos nos últimos anos com um eleitor, eu não quero mais político profissional. Tá? Isso vai ser uma questão muito interessante de se observar. Né? Como eu disse, a ciência política ainda não pode prever, sim, né? sim, mas sim. A tendência tem sido essa pelas primeiras pesquisas que nós temos observado. Né? Mas um outro aspecto que tem que ser considerado, você acabou de falar, né? a grande quantidade, né? A grande quantidade de candidatos a prefeito. Por que acontece isso? Porque está havendo uma avaliação de que com a proibição das coligações para as proporcionais, esses candidatos da prefeitura vão ser o carro-chefe, né, para carregar os candidatos a vereador. Existem já algumas pesquisas que têm mostrado que pode não ser assim. Né? É uma expectativa de que, lançando o candidato próprio para a prefeitura, com isso nós vamos poder carregar a campanha para vereadores. A gente está conversando com a cientista política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause, sobre cenários, sobre tendências dessa eleição completamente atípica em meio a uma pandemia. O Band Eleições Rio Grande do Sul faz um breve intervalo, retorna em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com Band Eleições Rio Grande do Sul, edição Rio Grande do Sul, conversando hoje com a cientista política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Silvana Krause. A gente está falando de cenários do quadro político aqui da capital, que mais ou menos reproduz também o que acontece nas outras capitais. Essa eleição atípica tem mais de uma dezena de candidatos nas capitais. Aqui o Porto Alegre tem 13, São Paulo tem mais de 10, Belo Horizonte também tem em torno de 14 candidatos. Né? Isso tem uma tendência de momento. Dilui mensagens, a grande maioria das candidaturas com nomes clássicos, né? Sem a figura do tradicional outsider, mas isso nos projeta ali adiante que é muito difícil que alguém consiga vencer em primeiro turno, não é, professora? Sem dúvida. Tudo indica, né, evidentemente, especialmente nas capitais, né, que todas as capitais praticamente vão ter segundo turno. Né, e em função dessa estratégia, desse cálculo, né, devido a uma nova regra. Né. Então, o segundo turno vai ser fundamental para a gente ver o que vai definir a composição, né, das câmeras, das capitais, enfim. Mas é interessante a gente pensar na qualidade do debate, né, com tantos candidatos à prefeitura. Se nós já temos uma trajetória onde o eleitor está cansado, né, ele quer respostas simples, claras, né, e a realidade não é simples, a realidade exige conhecimento técnico, a realidade não é sim ou não, mas o eleitor, especialmente que se comunica nas mídias, ele quer respostas, soluções rápidas. Né? E numa campanha onde você tem uma quantidade enorme, né, de candidatos ao executivo, isso, do meu ponto de vista, pode dificultar, né, um debate de maior qualidade.
né? Um debate que realmente possa trazer conteúdo para o eleitor poder avaliar. No entanto, se a gente observa a tendência do comportamento eleitoral nos últimos anos, ele não quer complexidade, ele quer soluções. Né? Não interessa o que essa solução não é a possível ou não é a viável, enfim. Né? Isso talvez nessa campanha, eu assisti o último debate aqui dos candidatos pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre, isso ficou muito visível. Né? Todos os candidatos debatendo, muito difícil de coordenar um debate, e muito mais o candidato realmente expor de forma curta, tá? E bem selecionada pontos para convencer o eleitor que ele seja o melhor candidato. Nesse cenário, né, nós temos o atual prefeito candidato à reeleição, o vice é candidato por outra chapa também, porque houve aquela ruptura toda, tem 2 ex-prefeitos nesse cenário disputando, e tem, digamos assim, propostas que tendem a ser muito similares ou já passaram na cadeira. Né? Isso também como projetar isso para o eleitor, professor? Em que sentido que é a tua pergunta? Eu não consegui, porque desculpa. são mensagens muito coincidentes. Todos já passaram na cadeira de prefeito, né? Todos já tiveram a sua chance também, né? Não, justamente, o eleitor está querendo... Isso é um paradoxo, porque era justamente a tendência contrária. Em 2016, em Porto Alegre, a abstenção foi enorme, o voto branco foi enorme, e ninguém imaginava... Porto Alegre tem uma tradição de centro-esquerda, que um candidato de centro-direita, né, no perfil do PSDB daqui, né, do Rio Grande do Sul, tivesse chances de se eleger. E, no entanto, a experiência parece que tem sido um elemento importante para o eleitor. Né? Isso parece que tem uma quebra de expectativa. Tanto que, se nós avaliarmos a relação de aprovação dos prefeitos, né, em relação à pandemia, a gente vê que isso tem um impacto muito grande. Né? Bolsonaro tem sido avaliado aqui em Porto Alegre, né, cada vez se estabilizou um pouco, mas assim, o eleitor não tem aprovado muito como vinha aprovando o governo Bolsonaro. Sim. Aqui, no caso de Porto Alegre, a gente viu uma tendência, né, de crescimento de aprovação, né, do prefeito, e parece que isso, claro, com as questões da abertura e da discussão toda jurídica do impeachment, isso impactou. Né, impactou negativamente, que o prefeito vinha conseguindo mostrar para o eleitor, na opinião pública, de que estava administrando a cidade frente a esse grande desafio de crise da pandemia. No entanto, nessa última pesquisa, né, do Real Time Big, né, mostra que a coisa se alterou. Né? Bolsonaro até se estabilizou um pouco na capital em termos de aprovação, mas no caso do prefeito, tudo indica que esse processo criado, né, de construção de um impeachment, né, desestabilizou a administração, a avaliação da administração, né, a acusação, enfim, né, de irregularidades, enfim, né, e um certo descontentamento, talvez, isso não dá para ver nas pesquisas ainda, em relação à administração da pandemia nos últimos meses. Isso vinha indo bem, né, porque ano passado ele estava muito mal avaliado. A pesquisa vinha com a pandemia colhendo frutos. A pesquisa é sempre uma fotografia do momento, né? Agora, tem uma outra eleição que é uma das mais difíceis, que é a para vereador. Esse terá mais dificuldades ainda nesse cenário, porque os partidos vão com chapa própria, como a senhora mesmo referiu, não há mais a questão envolvendo as alianças, né? Essa será disputadíssima. Quem tem mandato tem uma chance maior de conseguir a reeleição, tem uma estrutura maior, esse vai ter uma vantagem a mais? Eu creio que sim. O mandato, tanto no executivo como no legislativo, no poder legislativo, ele sempre tende a ser um plus, né? Um plus de espaço para uma campanha, né? E talvez, justamente porque o eleitor quer o conhecido,
pelo menos está aparecendo isso nessas primeiras pesquisas, né? Talvez aqueles vereadores que já têm uma carreira, né, minimamente consolidada, vão ter mais chances de se eleger, né? Quer dizer, aquela aventura que nós vínhamos assistindo, 2016, 2018, talvez seja estancada. Diante da situação de instabilidade, a instabilidade trouxe um choque, né? Talvez para o eleitor. Opa, deixa eu avaliar quem são esses vereadores que já têm experiência, né? Como é que eles trabalharam, como é que eles conseguiram. E, por outro lado, também o vereador ele já conhece mais o seu eleitor, né? E isso talvez seja uma grande vantagem para a constituição das câmaras de vereadores, especialmente nesse momento onde nós não temos carregadores de voto, a não ser, né, os prefeitos. Me parece que aquela coisa tradicional do carregador de voto nessa eleição poderá não ser tão definitivo, né? Nós tínhamos antigamente alianças que carregavam dezenas de partidos, né? E muitos eram beneficiados por um partido que puxava votos, né? Isso agora vai se diluir. Cada partido vai ter o seu coeficiente e vai ter de lutar por suas cadeiras. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Essa missão vai ficar para cada legenda, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar, essa pesquisa sobre a intenção de voto do porto-alegrense, no caso, né, nessa última pesquisa, o que encontrou um novo perfil aí dessa fotografia, como você bem colocou, mas tem a rejeição, né? A rejeição em segundo turno, ela é muito importante, tá? Tem que se observar a rejeição, especialmente quando se sabe que vai ter um segundo turno. Isso é um alerta, né, para os candidatos. Né? Quem são os candidatos mais rejeitados? Porque são os que vão ter menos potencial de aliança nesse segundo turno. Sim. Desafio para aqueles que têm esse índice. Sim? Claro. Agora, professora Silvana Krause, a senhora falou que Porto Alegre sempre teve uma tendência de centro-esquerda. Isso lá atrás foi rompido por José Fogaça, que não era um político clássico de direita, né? Tinha todo também o seu trabalho ao longo do processo de redemocratização, um senador, né? O ex-senador, no caso, né? E agora nós temos aí um cenário que pela primeira vez o Partido dos Trabalhadores está aliançado como vice de uma chapa, no caso, tendo como cabeça de chapa o PCdoB. Isso é inédito aqui na capital dos gaúchos, este tipo de formatação. Mas todas as esquerdas não estão no mesmo candidato, né? Por que essa dificuldade tão grande que as esquerdas têm de formatar uma aliança, a chamada Frente Ampla, por exemplo, como tem no Uruguai, né? Nós tínhamos uma tradição, não só em Porto Alegre, mas do PT ser a hegemonia, né, da identificação do voto de esquerda. Né? A grande evolução, enfim, por inúmeras razões, do antipetismo, estabeleceu espaço para novas esquerdas, ou esquerdas que iam a reboque da hegemonia, do impacto eleitoral que o PT teve nesses últimos 20, 30 anos. Né? Que vinha ou nos anos 80, início dos anos 90 crescendo, enfim, e vai se consolidando no século XXI, né? A partir de 2002, enfim, mas a esquerda, ela foi hegemonizada, né, pelo PT, e o PT continua sendo o partido de maior preferência do eleitor brasileiro, independentemente do antipetismo. Mas o que aconteceu é que, com a perda, né, do PT eleitoral, que teve em 2018, que já se apresentava em 2016 em várias capitais do Brasil, enfim, né, houve uma janela de oportunidade, né, de partidos que são jovens de esquerda, ou de partidos tradicionais, no caso de Porto Alegre, candidatura de Manuela, serem o carro-chefe. Né? Quer dizer, esse momento aqui de Porto Alegre, por exemplo, de PCdoB na frente e PT de vice, foi uma estratégia de reconhecimento, apesar do PT ter uma longa tradição em Porto Alegre, de reconhecer uma outra liderança, né, que tem um impacto eleitoral que não dá para negligenciar. Por outro lado, é interessante de ver que a nova esquerda,
né, que vem do PT, né, a nova esquerda no sentido pessoal, por ser mais jovem, né, então lança uma outra candidatura. Mas é interessante de ver que, ao menos na pesquisa de tendência eleitoral que a gente viu recentemente, o impacto da candidatura de um novo, do mais jovem, vamos dizer assim, partido de esquerda, não mobiliza como muitos imaginavam. Ao menos essas pesquisas estão mostrando. As esquerdas, elas vinham se unificando sob coesão de um partido que é PT. Agora, isso realmente foi se desintegrando. Se a direita brasileira foi se desintegrando a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, né, e surgimento de novos partidos de direita, agora esse fenômeno parece estar sendo enfrentado na esquerda. Sim, né? sim. Agora, professora, a gente está chegando na reta final do nosso Band de Eleições. Há uma grande incógnita que é o voto do jovem e da classe média, porque esses dois mudaram ao longo da última década aqui na capital, né, de perfil. Descobrir o perfil desse eleitorado é fundamental. Né? Sem dúvida. Nós temos um perfil de jovem muito diferenciado. Né? O jovem dos anos 80, dos anos 90 e até os últimos anos, ele tinha uma tendência a ir mais à esquerda, especialmente em Porto Alegre. Né? O que nós estamos percebendo que o jovem, nós temos um jovem que se identifica com valores mais à direita e que votou na candidatura de Nelson Marquesan na última eleição e observando, apesar da Manuela ser jovem, a candidatura de Manuela ser uma jovem, né, trazer bandeiras que mobilizam a juventude está dividida nesse voto. O voto jovem vai ser provavelmente um elemento fundamental na conquista de um sucesso eleitoral. Em Porto Alegre, estamos falando de Porto Alegre. Sim. Professora Silvana Krause, obrigado pela presença aqui conosco no nosso Band de Eleições. Vamos conversando ao longo do processo e até um próximo contato. Eu que agradeço, espero ter sido útil, frutífera a entrevista. Obrigado, professora. O Band de Eleições Rio Grande do Sul vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos na próxima oportunidade. Lembrando que temos debate aqui na Band com os candidatos com representação parlamentar no próximo dia 1º de outubro. Olho no voto, olho na Band.